Meus pais me forçaram a engolir tequila e disseram à polícia que eu era doente mental. Meus pais me forçaram a beber tequila, dizendo à polícia que eu era mentalmente doente. Agora eles podem ir para a prisão e eu tenho os vídeos que podem arruinar 5 famílias. Meus pais são as pessoas mais selvagens que já conheci. Desde que eu tinha 10 anos, a ideia deles de tempo de qualidade era ensinar a mim e ao meu irmão mais velho, Kevin, como beber responsavelmente. Toda sexta-feira à noite, meu pai chamava de noite de treinamento. Nos reuníamos ao redor da mesa da cozinha enquanto meu pai servia doses de tequila e minha mãe nos encorajava, cronometrando quanto tempo conseguíamos aguentar sem fazer careta. Se engasgássemos ou tossíssemos, tínhamos que fazer flexões até nossos braços fraquejarem. A regra era simples. A família que bebia junta permanecia unida. Era a mesma regra que seus pais, avós e bisavós usavam. Eu achava ridículo, mas meu irmão mais velho, Kevin, aceitava como peixe na água. Aos 14 anos, ele era o parceiro de bebida favorito do meu pai. Eles ficavam acordados até às 4 da manhã fazendo torneios de beer pong na nossa garagem, e minha mãe se gabava para as amigas sobre a habilidade do filho de beber cerveja na mesa. Quando Kevin começou a aparecer no café da manhã com as mãos tremendo, meu pai simplesmente riu e lhe deu uma cerveja, chamando de Hair of the Dog. Quanto mais Kevin bebia, mais atenção recebia, incluindo novos videogames, ingressos para shows e até mesmo uma motocicleta de presente de 16 anos. Enquanto isso, eu me tornei a decepção da família por padrão. Não porque estava indo mal na escola ou me metendo em confusão, mas porque era uma aluna nota A capitã do time de debates, trabalhando meio período para pagar a faculdade e me mantendo limpa. O comentário favorito da minha mãe era: "Você sabe qual é o seu problema? Você julga todo mundo em vez de relaxar e se divertir." No entanto, era difícil levá-la a sério quando falava arrastado e tropeçava nos móveis. Pensei em ligar para as autoridades, mas tinha medo porque minha melhor amiga, Marisa, havia sido denunciada pela própria família. E assim que a assistente social foi embora, o pai de Marisa a cobriu de hematomas. Então, descartei completamente o CPS como opção depois disso. Mas então veio o dia que mudou tudo, a celebração do aniversário de 18 anos de Kevin. Ele estava curvado sobre a varanda, reclamando das dores terríveis no lado que o incomodavam há várias semanas. "Provavelmente só precisa desenvolver mais tolerância", brincou, sua pele parecendo ligeiramente amarela sob a luz da varanda. Como resposta, papai deu um tapa nas costas de Kevin e tirou uma garrafa de uísque de $200 que estava guardando. Não há nada que uma boa bebida não possa resolver. Juro que pensei que ele estava pregando uma peça. Mas foi quando minha mãe pegou o iPhone e começou a filmar todo o incidente para seus futuros filhos. Foi então que percebi que se quisesse sobreviver, precisava cooperar. Me tornei uma atriz digna do Oscar, fingindo rir de histórias de bêbados e ficar bêbada, quando tudo o que fazia era despejar garrafas de vinho em vasos de plantas. A parte mais triste é que funcionou. Finalmente era membro da família. Tudo mudou depois que fui para Oregon State. Minha colega de quarto, escolhida aleatoriamente, estava em recuperação por dependência de álcool e me apresentou a todo um mundo de pessoas que conseguiam se divertir sem se envenenar. Entrei no grupo de apoio para pessoas sóbrias da universidade, estudei pesquisa sobre vício e percebi que o que acontecia na minha casa não era um vínculo familiar normal, mas um trauma intergeracional disfarçado de tradição. Pela primeira vez na minha vida, me senti lúcida e feliz. Até comecei a treinar para maratonas, o que não conseguia fazer fingindo estar de ressaca todo fim de semana. E durante as férias de inverno do meu segundo ano, decidi ir para casa para os feriados, o que foi realmente louco e arriscado. Esperava que fosse o momento em que pudesse quebrar o ciclo e convencer minha família a parar de beber de uma vez. Nos dias anteriores, fiz tudo o que podia para garantir que tudo corresse bem. Juntei fotos de reuniões dos meus amigos sóbrios e até comprei cerveja e champanhe sem álcool. Disse a mim mesma para não criar expectativas, mas enquanto arrumava as coisas no carro, não conseguia parar de pensar em como finalmente nos daríamos bem como família. Papai colocou uma cerveja na minha mão assim que entrei pela porta. "Aí está nossa universitária festeira." Ao recusar educadamente, dizendo que estava me preparando para uma corrida, mamãe ficou séria. "Ah, então você é uma daquelas agora? Boa demais para sua própria família?" A noite continuou a partir daí. Quando tentei ir para a cama cedo, eles me seguiram até meu quarto com uma garrafa de tequila. "Você não vai estragar o Natal sendo uma pessoa hipócrita", disse mamãe com irritação. O que aconteceu a seguir ainda me causa pesadelos. Papai segurou meus braços enquanto mamãe tentava enfiar a garrafa na minha boca. Mantive minha mandíbula fechada, lágrimas escorrendo pelo meu rosto até papai agarrar meu nariz e cortar meu oxigênio. Quando finalmente consegui respirar, mamãe despejou tequila na minha garganta. Vomitei na hora e eles riram. Ela perdeu o treino. Passaram a próxima hora tentando enfiar mais bebida em mim enquanto eu lutava e gritava. Kevin olhou pela porta, bêbado demais para ajudar, mesmo se quisesse. Fingi desmaiar e quando finalmente saíram, usei meu celular para gravá-los através da porta meio aberta, brincando sobre me quebrar de volta. Então liguei para 190 do meu armário. As sirenes soaram alto, cortando o ar da noite. Através da porta do meu armário, vi mamãe e papai pararem no meio da risada, suas expressões mudando de alegria para terror. Mamãe derrubou a garrafa de tequila, que espirrou no chão de madeira. "Você ouviu isso?" A voz de mamãe mudou de martelo para aguda em segundos.
Papai correu para a janela e puxou a cortina. Luzes vermelhas e azuis se refletiram em seu rosto. Alguém chamou a polícia. Ambos se viraram para encarar meu quarto. Permaneci completamente imóvel, o telefone pressionado na palma da minha mão suada, esperando que presumissem que eu ainda estava inconsciente. Minha garganta estava queimando da bebida forçada e o vômito grudado nas minhas roupas. Verifique se ela está realmente inconsciente, instruiu meu pai. Verifico, disse minha mãe de volta. A culpa é sua por forçar demais. Minha culpa? Foi você que derramou a tequila nela. A discussão deles me deu tempo para sair do armário e sentar na cama, com os olhos fechados, respirando superficialmente. Passos pesados se aproximaram. A mão do meu pai agarrou meu ombro e balançou ferozmente. Ela está inconsciente, disse. A campainha tocou, seguida de batidas autoritárias. Polícia, Abram. Minha mãe correu para o congelador, espirrando por toda a casa enquanto chutava cacos de vidro para debaixo do sofá. Kevin, desça aqui e haja normalmente. Ouvi Kevin cambaleando escada abaixo, colidindo com as paredes. Com as pálpebras meio abertas, vi todo seu corpo tremendo. Mesmo na escuridão do corredor, sua pele estava amarelada. Fique ereto, resmungou papai, batendo nas costas de Kevin. Lembre-se, estávamos apenas tendo uma noite tranquila em família. As batidas ficaram mais intensas. Polícia, precisamos que abram esta porta. Meu pai sorriu como um vendedor quando abriu a porta. 2 policiais estavam parados na nossa varanda com as mãos descansando nos cintos. Boa noite, oficiais. Algo errado? Recebemos uma ligação 911 deste endereço, disse o oficial mais alto, espiando dentro da casa atrás do meu pai. Relato de perturbação. Deve ser um engano, comentou meu pai calmamente. Estamos apenas tendo uma noite tranquila em família. Foi quando entrei em cena. Saí do quarto, meu vômito manchando meu casaco da Oregon State, minha garganta em carne viva. O olhar do policial rapidamente se focou em mim. Senhorita, você está bem? Perguntou o policial, dando um passo à frente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe correu e me abraçou. Ah, oficiais, sinto muito. Nossa filha tem tido alguns problemas de saúde mental desde que entrou na faculdade. Ela está se comportando mal. Ela tem estado instável há meses, disse meu pai, com uma voz cheia de falsa preocupação. Tentamos ajudá-la, mas ela se recusa. Esta noite ela teve outro episódio. Tentei falar, mas minha garganta parecia lixa. As palavras saíram roucas. Eles forçaram álcool goela abaixo. Minha mãe apertou meu ombro ainda mais. Vem, ela inventa essas histórias. A encontramos bebendo sozinha no quarto. Achamos que está tendo um colapso. Os policiais trocaram olhares. O policial se dirigiu a mim imediatamente. Senhorita, precisamos conversar com cada um separadamente. Pode vir aqui fora com o oficial Martinez? Quando me aproximei da porta, notei que Kevin estava em dúvida se me seguir ou ficar com nossos pais. Suas mãos tremiam furiosamente e ele continuava tocando o lado do corpo, onde a dor o atormentava. Sua devoção tremia em seus olhos, olhos injetados como uma lâmpada que desaparece. O oficial Martinez viu o vômito nas minhas roupas imediatamente enquanto estávamos na varanda. O que aconteceu esta noite? Peguei meu telefone e meus dedos tremeram. Tem um vídeo. Eles me seguraram e forçaram tequila na minha boca. Atrás de nós, através da janela, podia ver minha mãe gesticulando violentamente enquanto meu pai conversava com o outro policial. Ela continuava apontando para mim e balançando a cabeça. A senhora Shen, nossa vizinha, olhava pelas frestas, sem dúvida se perguntando no que a família estava se metendo agora. Posso ver o vídeo? Perguntou o oficial Martinez gentilmente. Reproduzi a gravação. Mesmo através da porta aberta, podia ouvir meus pais brincando sobre me bater novamente. Suas vozes estavam roucas, mas distintas. A expressão do oficial Martinez escureceu. Precisamos ver isso, disse para sua parceira. O grito da mãe quebrou a escuridão. Isso foi tirado de contexto. Ela está editando coisas para nos fazer parecer mal. Onde está sua prova? Meu pai gritou, sua personalidade agradável de vendedor desaparecendo. Vocês não podem simplesmente entrar na nossa casa e nos acusar de coisas baseadas nas ilusões da nossa filha mentalmente doente. O policial viu Kevin caindo contra a parede, sua pele pálida e amarelada mesmo sob a luz da varanda. Senhor, seu filho está bem? Ele parece ter problemas médicos. Está doente? Mamãe respondeu apressadamente. Apenas uma gripe. Kevin, diga a eles que você está bem. Kevin abriu a boca, depois fechou. Olhou para mim primeiro, depois para nossos pais e depois de volta para mim. Seu silêncio disse muito. No entanto, não conseguiu se forçar a decidir. Precisamos de paramédicos aqui, disse o oficial Martinez no rádio. Possível intoxicação alcoólica e emergência médica. Isso é ridículo, disse papai, levantando a voz. Jogo golfe com o xerife Peterson todo domingo. Isso é tudo mal entendido familiar. Minha filha está amargurada porque tivemos que cortá-la financeiramente. Ela sempre teve essa atitude de superioridade sobre bebida. A mãe discretamente tocou o celular enquanto esperávamos os paramédicos. Em minutos, meu telefone começou a vibrar com mensagens de tias, tios e primos. Traidora. Como você pôde fazer isso com seus pais? Sua mãe disse que você está tendo um ataque cardíaco. Procure ajuda. Os paramédicos chegaram e rapidamente começaram a me examinar. Uma luz no meu pescoço enquanto descrevi o que aconteceu. A sensação de queimação me fez estremecer. Queimaduras químicas consistentes com consumo forçado de álcool, informou o paramédico aos policiais. Ela precisa ser examinada no hospital. Ela fez isso, disse mamãe por atenção. Ela sempre foi dramática.
A mão de Kevin retornou ao lado do corpo, um hematoma no rosto. A equipe médica detectou o movimento. Senhor, devemos examiná-lo também, disse o paramédico para Kevin. Ele está bem, disse papai com confiança. Apenas uma gripe. Mas sob as luzes brilhantes da varanda, era impossível ignorar a condição de Kevin. O amarelamento da pele, o tremor das mãos e a forma como repetidamente tocava o lado do corpo. Os paramédicos reconheceram todos os indicadores tradicionais imediatamente. Há quanto tempo você tem dor abdominal? Questionou o paramédico Kevin diretamente. Kevin olhou para seu pai e murmurou. Algumas semanas. Não é nada, sabe? Respondeu o pai, mudando o tom para um bate-papo casual. O xerife Patterson e eu estávamos falando sobre situações como esta no pôquer na semana passada. Famílias tendo mal-entendidos que são exagerados. Ele diz que essas coisas devem ser tratadas em particular. A ameaça não era sutil. O policial Martinez enrijeceu a mandíbula. Senhor, precisamos que todos compareçam à delegacia. Depoimentos formais. Vou ligar para nosso advogado, disse a mãe. Isso é assédio. Nossa filha está doente e em vez de buscar ajuda psiquiátrica para ela, vocês estão permitindo que ela tenha delírios. A polícia começou a coletar evidências. Pegaram a garrafa de tequila quebrada, fotografaram minhas roupas cobertas de vômito e documentaram o incidente. Papai cerrou os punhos enquanto trabalhavam, sua mandíbula rígida com raiva. Meu telefone continuava vibrando. Mamãe havia enviado uma mensagem de texto em grupo para toda sua família. Por favor, orem por nós. Minha filha está tendo outro episódio e chamou a polícia. Estamos com o coração partido. Ela precisa de ajuda mental, mas se recusa a obtê-la. As respostas chegaram imediatamente. Tio Rei, a pirralha ingrata. Tia Carla, depois de tudo que vocês fizeram por ela. Prima Mark, nem todas as crianças merecem pais decentes. Na delegacia fomos separados para interrogatório. Na pequena sala Martinez gravou meu depoimento com a garganta queimando. Através do vidro, vi tio Mike, irmão da mamãe, correndo para o estacionamento. Ele era parceiro de bebida deles há 3 décadas e, por acaso, era advogado. Meu cliente não responderá nenhuma pergunta, declarou, invadindo a delegacia como se fosse dono dela. Seu hálito cheirava a uísque. Foi quando as coisas tomaram um rumo inesperado. Tio Mike me mostrou uma pasta com documentos. Meus clientes têm se preocupado com a saúde mental da filha há anos. Aqui está a documentação. O policial Martinez deu uma olhada nos papéis. Vi fragmentos de documentos médicos de anos atrás. Meu coração ficou apertado, porque os conhecia desde os 16 anos, quando me recusei a beber no dia de ação de graças. Meus pais me levaram ao médico, alegando que eu estava exibindo comportamento antissocial e crenças paranoicas sobre bebida. Esses formulários indicam um padrão de instabilidade mental, explicou tio Mike calmamente. Meus clientes têm lidado com isso há anos. Eles pagam pela faculdade dela, apartamento, tudo. E é assim que ela os paga de volta. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Kevin. Por que você não pôde fingir por mais uma noite? A traição doía mais que a bebida queimando minha garganta. Mesmo agora, depois de vê-los enfiar bebida na minha garganta, ele ainda acreditava que eu era o problema. O policial Martinez saiu para conversar com sua parceira. Através da porta, podia ouvir a voz da minha mãe viajando pelo corredor. Ela sempre foi ciumenta de Kevin. Ele é bem-sucedido, popular e sabe se divertir. Ela é apenas amarga e quer destruir nossa família. Martinez retornou com uma expressão cuidadosamente suave. O vídeo preocupa, mas o advogado dos seus pais diz que foi tirado de contexto. Sem a cooperação de Kevin, é sua palavra contra a deles. E quanto à minha garganta? As queimaduras? Eles estão alegando que você fez isso a si mesma, que já fez coisas assim antes para chamar atenção. Pensei em Marisa, como seus hematomas não foram suficientes para mantê-la segura e como o sistema falhou com ela. Agora estava falhando comigo, mas de forma diferente. Meus pais aprenderam com famílias como a de Marisa a deixar danos psicológicos em vez de aparentes. Criar um rastro de papel que faz a vítima parecer louca. Precisamos investigar isso mais profundamente, disse Martinez. Enquanto isso, você tem um lugar seguro para ficar? A palavra soava estranha. A casa nunca foi segura, mas agora meus pais garantiram que não seria. Eles já haviam lançado uma campanha para colocar todos contra mim. Amanhã, eu seria a filha ingrata que chamou as autoridades por causa de seus pais queridos. A adolescente com problemas mentais que precisava de ajuda, mas se recusava a aceitar. Meu telefone piscou com um aviso do Facebook. Mamãe havia criado um post público. Por favor, orem pela nossa família esta noite. Nossa filha está lutando contra problemas de saúde mental e vício. Nós a amamos muito, mas não sabemos mais como ajudá-la. Ela chamou a polícia para nós esta noite depois que tentamos impedi-la de beber sozinha no quarto. Nossos corações estão partidos. Os comentários começaram a chegar imediatamente. Família, amigos, vizinhos e membros da Liga de Boliche. Todos ofereceram orações e apoio aos meus pobres pais que estavam lidando com uma criança tão problemática. Rolei a tela e vi minha reputação se deteriorar em tempo real. Então vi algo que fez meu sangue congelar. Sr. Davidson, parceiro de golfe do meu pai que trabalhava na estação de notícias local, comentou: "Sinto muito ouvir isso, amigo. Me avise se precisar de alguma coisa. Amanhã, isso seria mais que apenas fofoca familiar." Papai já estava 3 passos à frente, me transformando na antagonista em um cenário no qual eu era a vítima. O homem que segurou meus braços enquanto minha mãe despejou veneno na minha boca seria retratado como um pai cuidadoso.
A mulher que se referiu a mim como uma bruxa hipócrita seria a mãe de coração partido. As luzes fluorescentes da delegacia faziam as coisas parecerem estranhas enquanto eu estava sentada ali assistindo minha vida se desenrolar na tela do telefone. O policial Martinez havia saído para fazer cópias das minhas evidências, me deixando sozinha com meus pensamentos e o zumbido incessante das notificações. Cada ping parecia um prego extra no meu caixão. O post da mamãe no Facebook viralizou na nossa pequena vizinhança com 67 comentários e contando. A presidente da Liga de Boliche se ofereceu para criar um círculo de oração. Os amigos de golfe do papai estavam organizando uma arrecadação de fundos para meu tratamento. Até minha professora de inglês do ensino médio mencionou que sempre sentiu que algo estava errado. Minha palma tremeu enquanto examinava as mensagens. Uma delas me fez congelar. Era de Benji, o bartender do bar favorito dos meus pais. Kevin tem frequentado reuniões do AA na igreja há 3 meses. Seus pais não sabem. Antes que pudesse digerir essa notícia chocante, tio Mike voltou à sala, massa na mão. À força, derrubou uma pilha de papéis capaz de matar uma criatura pequena. Estes são os registros financeiros dos seus pais, mostrando que eles pagam seu aluguel mensal, seguro do carro, seguro de saúde e até sua conta de telefone. Você depende inteiramente deles. Ele pegou outro documento. E este é um formulário de retirada já preparado. Uma assinatura dele se você está isolada de tudo. É isso que você realmente quer? O policial Martinez retornou, olhando para nós com desprazer mal disfarçado. Senhor, você não pode ameaçar uma testemunha. Não estou ameaçando ninguém, disse tio Mike calmamente. Estou apenas explicando a dinâmica familiar para ajudar minha sobrinha a tomar uma decisão informada. Meu telefone tocou com uma mensagem de texto da minha colega de quarto. Sua mãe acabou de me adicionar no Facebook. Ela está fazendo perguntas muito estranhas sobre sua saúde mental. O que devo fazer? As paredes pareciam estar se fechando. Mamãe já estava trabalhando em seus ângulos, tentando virar meu sistema de apoio contra mim. Apresentei a mensagem de texto para Martinez, que tomou nota, mas parecia cada vez mais sobrecarregado pelo drama familiar que estava se desenrolando. Olhe, disse tio Mike com um hálito de uísque que me fez gritar. Seus pais estão dispostos a esquecer todo esse mal-entendido. Eles até pagarão por terapia. Terapia real, não qualquer bobagem experimental que você fez na faculdade. Tudo o que você tem que fazer é admitir que estava confusa sobre o que aconteceu na noite passada. Confusa? Minha voz falhou. Eles me seguraram e me forçaram a beber álcool. Você estava bêbada, ele simplesmente disse. A memória prega peças. Talvez você tenha tomado algumas bebidas para se acalmar sobre voltar para casa. As coisas saíram de controle e seus pais tentaram ajudar. Essas coisas acontecem. O parceiro do policial Martinez bateu e entrou. Precisamos levar seu irmão ao hospital. Sua condição está piorando. Através da porta, vi Kevin sendo colocado numa maca. Sua pele estava amarelada e ele estava segurando o lado do corpo. Por um breve momento, nossos olhos se encontraram e vi medo, pânico genuíno. Kevin, tentei me levantar, mas tio Mike bloqueou meu caminho. Ele ficará bem, explicou. Só precisa de alguns líquidos. O estresse da noite não ajudou sua gripe. Mas eu sabia que não era bem assim. Havia feito uma pesquisa significativa sobre doenças hepáticas depois de observar os sintomas de Kevin há meses. Icterícia, dor abdominal e tremores. Ele estava em dificuldade terrível. Martinez notou minha angústia. Somos menores que o normal, mas garantiremos que ele receba atenção médica adequada. Seu fígado está falhando, exclamei. Ele precisa ser avaliado para se qualificar para transplante. Por favor, peçam aos médicos para fazer um painel hepático completo. O rosto do tio Mike estava sombrio. Agora você está brincando de médica. Esse é exatamente o tipo de comportamento delirante com que seus pais têm lidado. Meu telefone tocou. A foto de contato do meu pai da festa de 4 de julho do ano passado, mostrando-o bebendo uma cerveja, preencheu a tela. Contra meu melhor julgamento, atendi. Você está feliz agora? Seu tom era frio. Seu irmão está sendo levado ao hospital por causa do estresse que você causou. Se algo acontecer com ele, é culpa sua. Ele está doente porque vocês o envenenaram desde os 10 anos. Nós demos a ele uma tradição familiar para seguir. Você é quem nos rejeitou. Quem pensa que é melhor que todo mundo? A voz da minha mãe soou ao fundo. Conte a ela sobre o diário. Meu sangue congelou. Que diário? Aquele que você mantinha no primeiro ano do ensino médio, explicou papai. Onde escreveu sobre o quanto nos odiava. Como fantasiava sobre fugir. Como queria ter pais diferentes. Nós o mantivemos, sabe, só no caso de precisarmos mostrar às pessoas quem você realmente é. A ligação caiu. Olhei para o telefone, lembrando do diário. Eu o havia escondido embaixo do colchão, cheio de raiva e frustração adolescente, padrão que qualquer criança escreve quando forçada a ver os pais bebendo toda noite. Mas fora de contexto. Preciso ir, disse Martinez. Meu irmão precisa de mim no hospital. Você está livre para ir, disse, mas aconselho fortemente que não entre em contato com seus pais agora. Tio Mike sorriu. Ela está certa. Na verdade, aconselharei meus clientes a solicitar uma ordem de restrição se você se aproximar deles, para sua segurança. Fora da delegacia, o ar de dezembro parecia pequenas agulhas nos meus pulmões. Sentei no meu carro, o aquecimento explodindo, tentando encontrar meu próximo passo.
Meu telefone vibrou com uma notificação do aplicativo do banco. Minha conta corrente, que tinha $3.000 esta manhã, de repente mostra $478,30. O que aconteceu com o pagamento mensal para o próximo semestre? Acabou. O que aconteceu com minhas economias? Transferido. Até os $500 de reserva de emergência que eu tinha numa conta poupança separada haviam sumido. Tudo, exceto o que recebi do meu trabalho de meio período num banco separado. Dirigi para o hospital, atordoada. O departamento de emergência estava cheio de desastres de feriado, queimaduras na cozinha, ferimentos relacionados à decoração e mais do que algumas ocorrências relacionadas ao álcool. Localizei o quarto de Kevin depois de convencer uma enfermeira de que eu era sua irmã. Ele parecia minúsculo na cama do hospital com hematomas em ambos os braços. A iluminação forte no teto tornou impossível ignorar sua icterícia. Alexandra, sua namorada, estava sentada ao lado dele, com a mão cobrindo sua barriga ainda lisa. Você não deveria estar aqui, respondeu sem olhar para mim. Seus pais disseram que você está tendo algum tipo de colapso. David, por favor, você sabe que isso não é verdade. Ela finalmente encontrou meu olhar e percebi que estava chorando. Eu sei. Você chamou a polícia no Natal. Kevin estava vomitando sangue por causa do estresse. Ele está vomitando sangue porque seu fígado está falhando. O médico disse que é gastrite aguda trazida pelo estresse e protestou. Seus pais explicaram tudo sobre como você tem estado instável desde que foi para a faculdade, como se juntou a algum culto de sobriedade estranho. Você queria gritar. Mesmo aqui com Kevin morrendo na nossa frente, a narrativa dos meus pais prevaleceu. Benji disse que Kevin tem ido às reuniões do AA. O rosto de Alexandra ficou branco. Isso não é. Ele não faria. 3 meses, disse. Ele tem tentado ficar sóbrio. Pergunte a ele quando acordar. Saia. Sua voz era suave, mas contundente. Saia antes que eu chame a segurança. Saí, mas não antes de fotografar o frasco de Kevin pendurado na porta. O aviso do médico mencionava enzimas hepáticas elevadas e provável cirrose e sugeria testes adicionais. Nada sobre gastrite. No estacionamento, sentei no meu carro e finalmente me permiti chorar. Tudo estava desmoronando mais rápido do que conseguia lidar. Minha família havia se voltado contra mim. Minhas finanças estavam arruinadas. E meu irmão estava morrendo enquanto todos me culpavam. Meu telefone tocou. Não sei quem era, mas ouvi meu pai mencionar algo sobre coordenar histórias e proteger tradições familiares. Eles estão planejando algo. Depois que desligamos, dirigi para o único lugar em que conseguia pensar, a academia 24 horas, onde me preparo para maratonas. A fadiga física sempre foi minha forma de escapar e processar traumas. Corri na esteira até minhas pernas gritarem, tentando escapar da realidade das minhas circunstâncias. Meu telefone tocou às 3 da manhã, através de um e-mail da minha colega de quarto da faculdade. Fez meu coração parar. Estou preocupada com você. Ela enviou uma mensagem da minha mãe, que havia escrito uma carta de 3 páginas sobre o declínio da minha saúde mental, com ocorrências inventadas e versões distorcidas de eventos reais. Minha mãe alegava que eu estava bebendo muito na escola, que me juntei a um grupo de sobriedade similar a uma seita que encorajava membros a cortar contato com suas famílias e que havia me tornado paranoica e delirante. A pior parte era como convincentemente ela fazia soar. Cada verdade era codificada com verdade suficiente para parecer credível. Sim, me juntei a um grupo de apoio à sobriedade, mas não era uma seita. Sim, me afastei da minha família, mas não porque estava instável. Preparei uma resposta cuidadosa para minha colega de quarto, incluindo capturas de tela dos meus pais bebendo, imagens de redes sociais, evidências das viagens de Kevin ao hospital e um link para um artigo sobre alcoolismo familiar e gaslighting. Mas mesmo enquanto pressionava enviar, me perguntava se era suficiente. Na manhã seguinte, acordei no meu carro no estacionamento da escola. Meu telefone havia explodido durante a noite com 17 chamadas perdidas de vários parentes e 43 mensagens de texto, cada uma mais acusatória que a anterior. Apenas uma mensagem se destacou. Era da Dr. Shen, uma médica que morava ao lado dos meus pais. Vi o que aconteceu na noite passada. Se você precisar de um profissional médico para verificar seus ferimentos, estou disposta a ajudar. Seus pais têm sido um perigo para si mesmos e para outros há anos. A esperança acendeu no meu peito. Finalmente alguém que poderia corroborar minha história. Respondi imediatamente, concordando em encontrá-la numa cafeteria perto do hospital. A doutora Shen parecia exausta quando chegou, ainda usando seu uniforme do turno da noite. Estou pensando se devo me envolver, admitiu, segurando sua xícara de café. Mas quando os vi arrastando Kevin para o carro no mês passado depois que ele desmaiou na garagem e se recusaram a me deixar ajudar, não pude ficar calada mais. Ela pegou seu telefone e me mostrou as imagens que havia tirado com sua câmera de segurança. Meus pais dirigindo bêbados em várias ocasiões. Kevin sendo levado para dentro de casa inconsciente. Até um vídeo do meu pai ameaçando o entregador que comentou sobre ele estar bêbado. Tenho documentado coisas há 2 anos, me disse. Estava pensando que alguém mais relataria, mas todos acabam permitindo. O bairro inteiro trata como piada. Passamos 1 hora revisando suas evidências. Ela até manteve uma lista completa de datas e horários dos incidentes. Era informação incriminatória, se alguém quisesse ouvir. O problema, ela me disse, é que meus pais têm conexões em todos os lugares.
O xerife, o prefeito, metade do conselho municipal. Eles passaram décadas construindo relacionamentos lubrificados por álcool e dinheiro. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ei, Benji, não posso usar meu telefone normal. Seus pais acabaram de chegar ao bar. Estão se reunindo com 5 outras famílias. Ouvi mencionar em frente unificada e proteger nosso modo de vida. Cuidado. A doutora Shen leu a mensagem por cima do meu ombro. 5 famílias, anunciei. Sabia exatamente a quem se referiam. Os Johnsons, os Petersons, os Williams, os Garcias e os Thompsons. Todas as famílias com filhos da minha idade e de Kevin. Famílias que fizeram suas próprias noites de treinamento. Todas as famílias têm segredos a manter. Eles estão se fechando, disse a elas. O comportamento da doutora Shen estava sombrio. Você ameaçou mais que apenas seus pais. Ameaçou toda uma cultura de alcoolismo normalizado. Meu telefone vibrou. Número de Kevin. Atendi prontamente. Você precisa parar. Sua voz estava fraca e rouca. O que você quer que eu faça? Pare. Kevin, você está no hospital com insuficiência hepática. Estou bem. Os médicos exageraram. Mamãe e papai explicaram tudo. Estou estressado com o bebê. Kevin, por favor. Benji me contou sobre as reuniões do AA. Silêncio. Então não sei do que você está falando. Você está confusa. Mamãe está certa. Você precisa de ajuda. Eles chegaram até você. Ninguém chegou até mim. Estou cansado de você causar drama. Se você realmente se importasse comigo, pediria desculpas e voltaria para casa. A ligação caiu. Olhei para o telefone, sentindo como se tivesse levado um soco. Mesmo enquanto estava morrendo numa cama de hospital, Kevin não conseguia se libertar. A doutora Shen colocou a mão gentilmente no meu braço. O vício não é apenas físico. As correntes psicológicas geralmente são mais fortes. O que eu faço? Todos pensam que sou louca. Meu próprio irmão não me apoia. Você sobrevive, ela simplesmente disse. Você documenta tudo e espera a verdade chegar. Ela sempre chega. Mas eu não tinha certeza se conseguia esperar. Meu fundo educacional estava exaurido. Minha família havia virado todo o bairro contra mim. E Kevin estava ficando mais doente a cada dia, enquanto todos fingiam que tudo estava bem. Passei o resto do dia tentando recuperar o que podia. Meu gerente da livraria da faculdade concordou em me oferecer horas extras. Quando voltei, meu conselheiro acadêmico me ajudou a solicitar assistência financeira de emergência. A Organização de Apoio à Sobriedade lançou uma campanha no GoFundMe que arrecadou $500 na primeira hora. No entanto, para cada passo à frente, meus pais me faziam dar 2 passos para trás. Mamãe ligou para meu empregador e disse ao meu gerente que eu era mentalmente instável e possivelmente violenta. Meu pai contatou meus professores, preocupado com minha saúde mental, e recomendou uma licença médica. Naquela noite veio o momento crucial. Estava no motel pobre, o único lugar que conseguia pagar com meus fundos restantes, quando a polícia bateu na minha porta. 2 policiais que não reconhecia estavam do lado de fora. Precisamos que venha conosco, explicou o mais velho. Internação psiquiátrica de emergência. A pedido dos seus pais. Preocupação com sua segurança e a de outros. Senti o chão tremer sob meus pés. Não sou suicida. Não sou perigosa. Eles estão mentindo. Senhora, temos depoimentos de vários membros da família e membros da comunidade expressando preocupação sobre seu comportamento. Você ligou para 190 fazendo acusações falsas. Assediou seu irmão hospitalizado e seus pais dizem que você tem feito ameaças. Nada disso era verdade, mas não importava. A papelada estava em ordem e foi assinada por um juiz que, afinal, era membro da liga de boliche dos meus pais. Fui algemada e colocada no banco de trás do carro da polícia, de onde pude ver o psiquiatra do motel através da janela traseira. O centro psiquiátrico ficava a 1 hora de distância. Durante a admissão, tentei explicar o que estava realmente acontecendo. Mas quanto mais falava sobre meus pais me empurrando garganta abaixo e sobre o complô da comunidade para me acalmar, mais louca parecia. A enfermeira de admissão disse: Você tem usado alguma substância? Não. Sou sóbria. Tenho sido sóbria há 2 anos. Sua família disse que você tem bebido muito. Eles estão mentindo. Ela fez uma anotação. Tudo que disse foi distorcido. Minha preparação para a maratona se tornou obsessão por exercício. O grupo de apoio à sobriedade se tornou um culto para mim. Minha documentação da doença de Kevin se tornou obsessão e perseguição. Fui colocada num quarto esterilizado com outra paciente que passou a noite inteira falando com pessoas invisíveis. Sem telefone. Não havia como contatar ninguém que pudesse verificar minha história. Apenas eu e a compreensão crescente de que meus pais haviam vencido esta rodada. Na manhã seguinte, um psiquiatra me entrevistou. Dr. Patel era jovem, provavelmente recém-saído da residência, e parecia ouvir. Expus tudo cuidadosamente, respondendo aos fatos e evitando qualquer coisa que pudesse parecer louca. Seus pais forneceram muita documentação, continuou, rolando através de um arquivo enorme, incluindo entradas de diário onde você expressa ódio por eles. Desde os 15 anos, todo adolescente escreve coisas assim. Eles também têm vídeos de você fingindo estar bêbada em reuniões familiares. Meu coração ficou apertado. Minhas performances dignas do Oscar para me encaixar, agora estavam sendo usadas contra mim. Eu estava fingindo estar em paz sobre não beber. Então você estava sendo enganosa. Cada verdade que compartilhei soava como um sintoma. Cada explicação parecia uma desculpa. A teia da minha família me aprisionou. E quanto mais lutava, mais emaranhada ficava. Há alguém que pode verificar minha história, disse ansiosamente.
Doutora Shen, nossa vizinha, tem filmagens de segurança. Dr. Patel fez uma anotação. Vamos analisar isso. Mas podia ver pela sua expressão que já havia decidido. Eu era apenas outra paciente com problemas familiares, potencialmente tendo um colapso nervoso e claramente precisando de cuidados. 72 horas de espera se tornaram como 72 anos. Não havia notícias do mundo exterior. Não fazia ideia se Kevin estava bem, se minha faculdade estava segura ou se alguém estava lutando por mim. Apenas sessões de terapia em grupo nas quais tinha que fingir que aceitava meus problemas para não ser obstinada. No terceiro dia, quando estava começando a me preocupar sobre ser confinada ali para sempre, Dr. Patel me chamou ao seu escritório. Sua expressão era estranha, perplexa e possivelmente até apreensiva. Conversamos com a doutora Shen, disse. Ela forneceu algumas imagens interessantes. Também recebemos ligações de vários membros do seu grupo de apoio da faculdade, seu conselheiro acadêmico e seu empregador. A versão deles dos eventos difere significativamente da das suas famílias. O alívio tomou conta de mim. Então, você acredita em mim? Acredito que a situação é mais complexa do que foi inicialmente apresentada. No entanto, seus pais permanecem seus representantes médicos, pois você está sob seus cuidados. Eles insistem em tratamento contínuo. Se não sou um perigo para mim ou para outros, eles não podem me manter aqui. Não, mas eles podem tornar as coisas difíceis. Recomendo altamente, mas sugiro fortemente que tenha um plano em vigor e um lugar seguro para ficar. Terapia contínua e distância do conflito. Ele estava certo. Não podia voltar para um motel onde meus pais sabiam que estava hospedada. Não podia ir ao hospital. Eles sem dúvida já teriam recebido uma ordem de restrição. Estava basicamente sem teto, quebrada e sozinha. Mas estava livre. Dr. Patel forneceu uma assistente social para me levar de volta. Durante a viagem, ela me deu meu telefone, que havia sido mantido durante minha hospitalização. A tela exibia comunicações dos 3 dias anteriores. A maioria delas era dos macacos voadores dos meus pais, me dizendo para buscar ajuda, parar de prejudicar minha família e considerar o que estava fazendo com Kevin. Mas espalhadas entre elas havia linhas de vida. Marisa, seus pais tentaram convencer meu pai a acreditar que você era instável quando criança. Ele recusou. Mantenha-se forte. Meu treinador de maratona, sua posição na equipe está certa. Não deixe que a quebrem. Benji, Kevin está perguntando sobre você. Ele está com medo. E o mais surpreendente, uma mensagem de David. Sinto muito. Você estava certa. Kevin me contou tudo. Ele precisa de você. Minha assistente social me deixou no hospital. Praticamente corri para o quarto de Kevin com medo do que poderia descobrir. A UTI era um mundo diferente da enfermaria normal. Mais silenciosa, mais séria e cheia do bip constante de máquinas que salvam vidas. Kevin mal havia acordado. Tubos, oxigênio, soros e monitores estavam instalados em todos os lugares. Sua pele era da cor de papel velho e seus olhos estavam embaçados, fora de foco. Você veio, murmurou. Claro que vim. Mamãe e papai trouxeram cerveja ontem. Disseram que me faria sentir melhor. Lágrimas fluíram dos cantos dos seus olhos. Não consegui dizer não. Nunca consigo. Kevin, estou morrendo. As declarações soavam como fatos. Os médicos não dirão isso, mas posso sentir. Meu corpo está desligando. Agarrei sua mão, olhando ao redor do quarto. Vamos colocá-lo na lista de transplante. Ainda há esperança. Mamãe e papai não concordam. Dizem que só preciso ser forte, porque nossa família não acredita em remover partes de pessoas mortas. A selvageria roubou meu fôlego. Eles prefeririam ver o filho morrer do que aceitar que uma tradição familiar havia arruinado seu fígado. Sentada num canto, David tinha bochechas inchadas. Tentei conversar com eles. Disseram que, se continuar insistindo, vão me fazer declarar uma mãe inapta. Eles podem fazer isso? Olha o que fizeram com você. 3 dias numa ala psiquiátrica porque você disse a verdade. Ela estava certa. Meus pais demonstraram que aniquilariam qualquer um que desafiasse sua história, mesmo seus próprios filhos. E especialmente seus próprios filhos. A enfermeira verificou os sinais de Kevin. Olhou para as leituras e fez uma careta. Seus números não estão bons. A família já tomou uma decisão sobre a avaliação do transplante? Eles ainda estão pensando, comentou Kevin hesitantemente. O olhar da enfermeira indicava que tudo estava acabando. Kevin se virou para mim assim que ela saiu. Preciso que você faça algo. No meu apartamento há uma caixa embaixo da cama. Está tudo lá. Gravações de reuniões do AA, anotações de diário, registros médicos que estava escondendo. Se algo acontecer comigo, nada acontecerá com você. Prometa-me. Seu aperto aumentou com vigor inesperado. Prometa que usará isso. Não deixe que façam com outros o que fizeram conosco. Jurei, apesar do meu coração partido, que meu irmão mais velho, que uma vez me carregou nos ombros e me ensinou a andar de bicicleta, estava se preparando para uma morte desnecessária. Saí do hospital quando o horário de visita acabou. Segurando a chave do apartamento de Kevin na palma da minha mão, o peso da sua fé era mais pesado que qualquer coisa que já havia segurado. Enquanto dirigia pelos bairros escuros, percebi que não se tratava mais apenas de salvar Kevin. Tratava-se de interromper um ciclo que havia devastado gerações da nossa família. E se meus pais queriam guerra, eles a teriam. Estava do lado de fora do prédio de Kevin, com a chave fria na mão. O vento de dezembro cortava meu moletom rasgado enquanto subia as escadas para o 3º andar. Dentro, o ar cheirava a cerveja azeda e desespero.
Garrafas vazias cobriam todas as superfícies. Localizei a caixa exatamente onde ele disse que estaria. Minhas mãos tremeram quando abri. Uma pilha grossa de anotações de 3 meses atrás num caderno, cada uma relatando suas tentativas de parar e terminando com mamãe e papai descobriram, ou apareceram na reunião. Ele havia escondido documentos médicos dos nossos pais indicando níveis de enzimas hepáticas que teriam aterrorizado qualquer médico. E no fundo, um pendrive com o nome seguro. Conectei ao laptop de Kevin. Kevin havia secretamente gravado nossos pais colocando álcool nele quando se recusava. Mamãe colocou álcool no seu suco de laranja do café da manhã. Papai ameaçou expulsá-lo se fosse para a reabilitação e desonrasse a família. O vídeo final era da semana passada quando Kevin implorou para que o deixassem buscar ajuda. Papai respondeu despedaçando as fichas de AA de Kevin com um martelo. David, meu telefone vibrou. Kevin está perguntando por você. Volte depressa. No hospital, descobri caos. Mamãe e papai estavam no quarto de Kevin com seu advogado. Papelada espalhada na cama dele. Kevin parecia consideravelmente pior que antes, sua respiração trabalhosa. Assine aqui, disse mamãe, pressionando a caneta nos dedos trêmulos de Kevin. Procuração para todas suas decisões médicas. Pare. E rompi pela porta. O rosto do papai ficou roxo. Segurança. Esta mulher tem uma ordem de restrição. Mas já estava ao lado da cama de Kevin jogando os papéis de lado. Kevin, não assine nada. Você tem seus vídeos e tudo que documentou. Mamãe alcançou o pendrive na minha mão. Mas David se colocou entre nós. Ela me ligou, disse. Ela me contou que não podia deixar mais isso acontecer. 2 seguranças apareceram, assim como a doutora Shen, que estava esperando no corredor. Sou a médica deste paciente e mentiu naturalmente. Todos para fora, exceto a família imediata. Somos família imediata, resmungou papai. O paciente solicitou que apenas sua irmã permanecesse, acrescentou a doutora Shen enquanto revisava a papelada de Kevin. Seu estado é crítico. Por favor, respeitem seus desejos. Tio Mike começou a discutir, mas a doutora Shen o interrompeu. Senhor, está em uma emergência médica. Sai agora ou pedirei que a segurança o escorte para fora. Mamãe gritou comigo antes que saíssem. Isso não acabou. Quando ficamos sozinhos, Kevin agarrou minha mão hesitantemente. Mostre os vídeos para os médicos. Para todos. A doutora Shen contatou a defensora do paciente do hospital e o psiquiatra de plantão. Assistimos ao documentário de Kevin juntos. O rosto da psiquiatra ficou cada vez mais sombrio. Esta é evidência clara de abuso, afirmou ela. Precisamos contatar o serviço de proteção a adultos imediatamente. E a avaliação do transplante? Perguntei. Vamos agilizar. Com a documentação adequada do consumo forçado de álcool, ele poderia se qualificar, apesar do vício. Os olhos de Kevin brilharam de esperança pela primeira vez em anos. Mas sabia que nossos pais não desistiriam facilmente. Em uma hora, o administrador do hospital chegou, acompanhado pelo tio Mike e um juiz, outro amigo dos pais que jogam golfe. Temos uma ordem judicial, explicou o administrador timidamente. Os pais mantêm a autoridade para tomar decisões médicas. Com base em que? Insistiu a doutora Shen. Com base no fato de a filha dele ser mentalmente instável e manipular o filho, afirmou o juiz. Vi a documentação. Peguei meu telefone e comecei a gravar. Meritíssimo. Você sabia que joga golfe com meu pai há 15 anos? Que foi a festa de aniversário dele no mês passado, onde ele serviu álcool a menores. O rosto do juiz se contraiu. Mocinha, você está beirando desacato. Estou beirando a verdade, respondi. Quanto meu pai pagou pelas suas contribuições de campanha? Tio Mike pegou meu telefone, mas o vídeo já havia sido carregado na nuvem. O administrador do hospital parecia desconfortável. Talvez devêssemos revisar esse assunto mais profundamente. Foi quando o pai de Marisa entrou. Meu coração disparou até que notei sua expressão. Determinado, mas não ameaçador. Estou aqui para prestar depoimento, declarou, sobre o que realmente aconteceu quando minha filha ligou para o CPS anos atrás. Sobre como essas famílias se coordenam para silenciar seus filhos. Atrás dele estavam 3 pais adicionais das outras famílias da noite de treinamento, mas eles não estavam ali para apoiar meus pais. Vieram para se confessar. Meu filho está na reabilitação, explicou a senhora Johnson em voz baixa. Há 6 meses. Não consegui dizer nada por quê. Ela olhou para meus pais que haviam acabado de entrar novamente. Porque todos nós concordamos, disse o Sr. Peters, em proteger a tradição. Mas minha filha tentou se suicidar no ano passado. Ela tem 15 anos. A sala explodiu. Papai se enfureceu sobre deslealdade e lealdade familiar. Mamãe disse que eram todos mentirosos com inveja da nossa família unida. Tio Mike ameaçou processar todo mundo, mas a represa havia rompido. A senhora Garcia pegou o celular e mostrou imagens de ferimentos nos braços do filho, causados por ele se recusar a beber. O Sr. Thompson admitiu ter comparecido às sessões de Al-Anon às escondidas, temendo que a esposa descobrisse. O juiz se desculpou às pressas ao perceber a gravidade da situação. O administrador solicitou mais segurança e assistência social. Em meio ao tumulto, observei o monitor de Kevin começar a dar alarmes. Sua respiração ficou mais difícil e sua pele ficou acinzentada. Ele precisa da lista de transplantes agora mesmo, afirmou a doutora Shen com urgência. Estamos ficando sem tempo. Eu concordo, respondi. Como sua irmã, você não tem autoridade, interrompeu tio Mike. Na verdade, ela tem, disse David, avançando com um documento. Kevin e eu nos casamos ontem na capela do hospital. E eu a designei como nossa representante médica.
O choro da mamãe definitivamente podia ser ouvido 3 andares abaixo. Sua manipuladora. Chega, disse a psiquiatra, levantando-se. Estou colocando ambos os pais em internação psiquiátrica para avaliação. O comportamento deles é errático e potencialmente perigoso. Você não pode fazer isso. Papai avançou contra ela, mas a segurança interveio. Enquanto meus pais eram levados para fora, ainda gritando sobre processos judiciais e traição familiar, notei algo se despedaçar em seus olhos. A compreensão de que seu poder finalmente havia desaparecido completamente. As horas seguintes se confundiram. Kevin foi colocado na lista de transplantes como prioridade número 1. As outras famílias deram depoimentos à polícia detalhando anos de consumo forçado de álcool e abuso infantil. Os serviços de proteção a adultos iniciaram investigações em todas as 5 famílias. Sentei ao lado da cama de Kevin, segurando sua mão enquanto as máquinas o mantinham vivo. David estava sentada do lado oposto, com a mão cobrindo sua barriga de forma protetora. Sinto muito, Kevin murmurou. Por não enfrentá-los, por deixar você lutar sozinha. Não, respondi. Apenas se concentre em melhorar. O bebê, ele explicou a David. Prometa-me. Nada de álcool nunca. Nunca, ela insistiu. Estamos quebrando o ciclo. A doutora Shen chegou com notícias. Encontramos uma compatibilidade, um fígado. A cirurgia é em 2 horas. Kevin apertou minha mão. Se eu não sobreviver, você vai sobreviver. Mas se eu sobreviver, use tudo, os vídeos, os diários. Não deixe que machuquem mais ninguém. 2 horas depois, levarão-no para a cirurgia. David e eu esperamos na sala de espera, cercados pelos restos da nossa família. Meu telefone não parava de tocar. Tias, tios, primos, todo mundo escolhendo lados. A página do bairro no Facebook havia explodido com debate sobre valores familiares versus segurança das crianças. Benji mandou uma mensagem. Seus pais acabaram de ser banidos do bar. Finalmente. Estou orgulhoso de você. Marisa entrou com café e sentou ao meu lado. Meu pai está prestando queixa, afirmou. Outros também pelo que aconteceu quando tinham 15 anos. Está destruindo tudo, expliquei. Não, ela respondeu. Está revelando que já estava destruído. 8 horas depois, o cirurgião apareceu. O transplante foi bem sucedido. Ele está estável. David e eu caímos uma sobre a outra, soluçando. Kevin viveria. Ele conheceria sua filha. Ele teria uma segunda chance. Mas a luta não terminou. As escaramuças legais se intensificaram nos dias seguintes, enquanto Kevin se recuperava. Quando meus pais foram libertados da detenção psiquiátrica, recrutaram os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Processaram o hospital, os médicos, eu, David e até mesmo as outras famílias que se manifestaram. Passei meus dias me deslocando entre a cabeceira de Kevin e as consultas jurídicas. A livraria da universidade teve que me demitir porque faltei muito ao trabalho. Meus professores atribuíram notas incompletas. Meu treinamento para a maratona chegou ao fim completamente. No entanto, as coisas mudaram gradualmente. O inquérito policial revelou anos de maus-tratos registrados em todas as 5 casas. O promotor público, que não era membro da rede de golfe dos meus pais, entrou com ação criminal. Os serviços de proteção à criança tiraram 3 irmãos mais novos de suas casas. Kevin melhorava a cada dia. A icterícia em sua pele desapareceu. Suas mãos pararam de tremer. Pela primeira vez desde os 10 anos, ele estava realmente sóbrio. Quero ir para a reabilitação, ele me disse uma manhã. Depois que sair daqui 90 dias. Aprender a viver sem isso. Mamãe e papai vão. Não me importo mais com o que eles façam. A voz dele estava mais forte do que eu ouvia há anos. Cansei de viver pela aprovação deles. David havia documentado tudo para a filha deles. Então ela saberá, explicou. Então ela entenderá por que não vemos seus avós. Os julgamentos começaram 3 meses depois. Testemunhei por várias horas sobre noites de treinamento, consumo forçado e agressão de Natal. Kevin testemunhou por vídeo da reabilitação. Os filhos das outras famílias compartilharam suas histórias. A resposta dos meus pais foi previsível. Éramos filhos ingratos que destruíram uma tradição familiar preciosa. Mas as evidências eram esmagadoras. Os vídeos, os registros médicos, as testemunhas. Eles foram condenados por várias acusações de abuso infantil e agressão. A pena era de 2 anos. Mas havia algo mais. A verdadeira pena foi a devastação da reputação deles, da rede social e de tudo que construíram sobre a base da bebida e do controle. Voltei para a Universidade Estadual do Oregon no outono. Minha ajuda financeira chegou e trabalhei em 3 empregos para financiar o restante. O grupo de apoio à sobriedade me recebeu de braços abertos. Kevin se formou na reabilitação e começou a frequentar reuniões regulares do AA. Trabalhou num centro de tratamento, usando sua história para ajudar outros. David deu à luz uma filha saudável, Mia, que nunca sentiu o gosto do álcool sendo enfiado goela abaixo. As 5 famílias se espalharam. Algumas buscaram ajuda. Outras presumivelmente se mudaram para começar seus costumes destrutivos em outro lugar. O bairro parecia diferente, mais silencioso, como se uma ressaca comunitária finalmente tivesse passado. Completei minha maratona naquela primavera. Meu tempo foi péssimo. Perdi meses de treinamento, mas cruzei a linha de chegada. Marisa aplaudiu nas laterais. Kevin não pôde ir, estava se apresentando numa convenção do AA, mas mandou uma mensagem. Orgulhoso de você. Mãe e pai viram seu anúncio no jornal. Furiosos. Exibindo seu estilo de vida. Perfeito. Não conversamos com eles após a alta.
Eles se mudaram para 2 cidades de distância, começaram a frequentar uma nova igreja e informaram a todos que seus filhos os abandonaram sem motivo. Às vezes, ouço boatos sobre a narrativa atual deles. Éramos viciados em drogas que os acusaram injustamente ou filhos ingratos que arruinaram suas vidas por dinheiro. Mas Kevin estava vivo, e eu estava saudável. O ciclo foi quebrado. No aniversário de 2 anos daquela noite de Natal, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Kevin segurando Mia durante sua festa de 2 anos. Sóbrio, sorrindo, vivo. A mensagem dizia: obrigado por lutar quando eu não podia. Fiquei olhando para a fotografia por um longo tempo. Tínhamos perdido nossos pais. Nossa família extensa, nosso lar de infância, nossa herança. Mas Kevin permanecia sóbrio. Mia cresceria em segurança. A maldição geracional chegou ao fim conosco. Digitei de volta. Valeu a pena. E foi. Cada relacionamento perdido, cada luta judicial, cada noite sem dormir. Kevin estava vivo e livre porque Mia nunca se sentaria à mesa da cozinha aos 10 anos, aprendendo a beber doses enquanto seus pais aplaudiam. O ciclo foi quebrado. O preço foi tudo. E eu pagaria novamente.